Então, se eu tive um avô, por exemplo, que foi dependente químico, dependente de cigarro, por exemplo, é até o meu caso, a minha avó fumou 40 anos da vida dela e ela morreu de câncer de pulmão, a minha avó materna. Vamos supor que eu olhe para essa minha avó com dor, com revolta, não aceitando a história de vida que ela teve. O que aconteceria comigo, no meu subconsciente? Qual a imagem que eu estaria nutrindo, apesar de rejeitando, em meu subconsciente? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, digita aí nos comentários quem tem uma percepção. Qual a imagem? Se eu rejeito a minha avó morrendo, a imagem que eu crio no meu subconsciente é de quê? De morte. De morte por câncer. Faz sentido para vocês? E aí eu posso gerar para o meu destino morte por câncer. Então eu vou desenvolver em mim um câncer em fidelidade à minha avó. Porque eu não concordei, eu não aceitei, eu não acolhi em meu coração aquela história de vida que ela teve. Então, todo o processo de libertação que a constelação familiar traz é um processo de acolhimento. É um processo de ter em si todo o meu próprio passado. Seja o meu passado pessoal, na minha linha existencial, ou seja o meu passado familiar, que se emenda ao meu passado pessoal. O meu passado familiar, ele faz parte de mim tanto quanto o meu passado pessoal. Se eu tive, por exemplo, um relacionamento muito difícil, muito perturbado, esse relacionamento, na minha vida, ele me gerou um trauma. Ou seja, eu olho a vida inteira quando lembro desse relacionamento, né, em alguns momentos eu lembro racionalmente, conscientemente. Mas o tempo todo, esse ressentimento está no meu subconsciente. Ok? E aí, se eu tenho ressentimento, dor, em relação a esse relacionamento, os meus próximos relacionamentos, eles tendem a ser perturbados. Eles tendem a ser conflituosos. Se eu acolho no meu coração aquele relacionamento anterior, aquele parceiro, aquela parceira, aquela companheira, aquele companheiro, do jeito que foi, e acolho e recebo isso em mim, eu abro espaço no meu subconsciente para colocar o meu objetivo de ter um relacionamento saudável, alegre, onde haja um companheirismo, ok? Porém, isso acontece na minha vida e acontece também na vida dos meus antepassados. Se eu olho para o relacionamento que o meu pai teve com a minha mãe, se eu olho para o relacionamento que o meu pai teve com a minha mãe, e considero que o meu pai foi muito ruim para minha mãe, ou ao contrário, a minha mãe foi muito ruim para o meu pai. O que acontece? Eu tenho em minha mente a rejeição de um relacionamento perturbado, que não foi meu, mas foi do meu passado familiar. Em honra aos meus antepassados, em honra aos meus pais, eu vou atrair para mim, criar para mim um relacionamento perturbado. Ok? Então, não existem vítimas, não existem coincidências.
tudo que me acontece saiu de minha própria mente. Então, esse é o primeiro conceito fundamental. Porque uma vítima, ela não consegue ter sucesso. Vítima, se a gente for olhar uma história qualquer, de um livro, de um filme, quem foi vítima, ele não consegue realização. Então, depois que a gente sai do papel da vítima e a gente se coloca no papel de autor, a gente passa a conseguir executar mudanças. Mudanças que são, muitas vezes, difíceis. Por quê? Se eu guardo desde a minha infância uma rejeição, uma crítica em relação ao meu pai, por ele, por exemplo, ter agredido a minha mãe, ou pelo meu pai ter, por exemplo, traído a minha mãe, o que vai acontecer? A constelação vai mostrar para a pessoa e falar, olha, você precisa concordar que a história dos seus pais tenha sido assim. Você está preparado? Né? Se a pessoa não está preparada para fazer esse movimento de amém para a realidade antepassada do jeito que foi, ela acaba se mantendo no sofrimento. Porque aquilo, como configura um trauma, é a vida inteira da pessoa foi aquela uma verdade. O que meu pai fez foi errado. E aí, para livrar a pessoa de um relacionamento perturbado, a constelação fala assim, olha, você vai ter que olhar para o relacionamento do seu pai e ver que ele foi certo. Ah, mas ele agrediu, ele traiu. Para você que é filho, foi perfeito.